Antes da confusão, havia harmonia. Antes da queda, havia ambição. E antes da destruição, havia um único povo, uma única voz, um único propósito: tocar o céu. Mas será que o céu queria ser tocado? A terra de Sinar, o berço de uma civilização unificada. A história da Torre de Babel começa em uma terra real, Sinar, conhecida hoje como Mesopotâmia, o atual sul do Iraque. Uma região fértil, cortada pelos rios Tigre e Eufrates. Mas havia algo de estranho ali, algo ancestral. Alguns estudiosos dizem que foi ali onde surgiu a primeira cidade da Terra. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala, diz Gênesis 11:1. Mas como toda a humanidade poderia falar uma só língua? Existem registros sumérios e acadianos que descrevem um tempo em que os homens caminhavam lado a lado com os deuses, e a palavra era pura, um tempo antes da grande divisão. Para muitos arqueólogos, essa é uma metáfora. Para outros, é uma memória ancestral de algo que realmente aconteceu. A construção da torre, entre a fé e a arrogância. E disseram uns aos outros: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. O plano era claro: construir uma torre tão alta que alcançasse o céu. Mas não era só uma obra de engenharia. Era uma mensagem: não precisamos de Deus. Eles usaram tijolos queimados ao fogo, tecnologia rara na época. Betume como argamassa, uma espécie de asfalto natural resistente à água e tempo. Os zigurates da Babilônia eram semelhantes, estruturas gigantes, com vários andares e um templo no topo. Agora, pense comigo. E se a Torre de Babel não fosse só uma torre, mas um canal de comunicação com outras realidades? As teorias escondidas: portal, energia e manipulação. Algumas teorias sugerem que a Torre de Babel era um projeto para recriar a conexão entre céu e terra perdida após a queda do Éden. Teóricos dos antigos astronautas sugerem que ela era um tipo de antena espiritual, ou até um portal para outras dimensões. Outros, baseados em escritos cabalísticos, falam de uma janela dimensional, aberta à força, contra a vontade divina. Há até quem diga que a torre foi construída com a ajuda de entidades não humanas e que isso teria irritado o Criador. Foi esse o verdadeiro pecado: o orgulho ou a tecnologia usada por mãos humanas para tocar algo que jamais deveriam ter alcançado. A resposta divina: o dia em que Deus desceu à terra. Gênesis 11:5 diz: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. A palavra descer aqui causa arrepios. Não foi uma punição à distância, foi presencial. Deus veio até a terra. A narrativa dá a entender que Deus não destruiu a torre com fogo, nem com trovões, mas com algo mais sutil e talvez mais cruel. Confundamos ali a sua linguagem para que não entenda um a língua do outro. E ali, nas areias de Sinar, a unidade foi quebrada. A torre foi abandonada. A cidade se desfez, e o mundo nunca mais seria o mesmo. E se a torre ainda existisse? Alguns arqueólogos acreditam ter encontrado os restos de um zigurate gigantesco em Babilônia. Outros dizem que a torre ainda está lá, enterrada, escondida, protegida, e que se fosse reconstruída, o mesmo castigo cairia sobre nós. A Torre de Babel foi só o começo. O que será que realmente foi construído ali? E por quê? Os céus ainda temem que ela se levante novamente? A confusão das línguas, a maldição que mudou o mundo. Imagina acordar, e ninguém mais entende o que você diz, nem sua família, nem seu amigo mais próximo. Um segundo antes vocês estavam construindo algo grandioso. No segundo seguinte, o caos toma conta. Não é ficção. Foi a realidade de milhares. A torre caiu, mas foi a língua que nos quebrou. O julgamento invisível. A maldição silenciosa. A Bíblia descreve o momento com poucas palavras, mas o impacto foi global. Confundamos ali a sua linguagem. Deus não destruiu a torre com fogo. Não houve terremoto. O castigo foi psicológico, social, humano. De um segundo para o outro, cada grupo começou a falar uma língua diferente. Não foi gradual. Foi instantâneo. O que era união se tornou confusão. O que era colaboração virou medo. Imagine ver o desespero estampado no rosto de um irmão que, de repente,
fala como um estranho. E sentir que Deus não só te puniu, mas te separou de tudo o que fazia sentido. A desordem global. As línguas se espalham pelo mundo. Segundo a tradição bíblica, a partir da confusão linguística, a humanidade se espalhou pela terra. Os grupos que se entendiam formaram tribos, povos, civilizações. Mas o mistério começa aqui. Por que línguas surgiram tão diferentes? Como povos separados por oceanos criaram mitos parecidos sobre uma torre? De onde vem a semelhança entre as pirâmides do Egito, da Mesopotâmia e das Américas? Algumas teorias afirmam que Babel foi o ponto zero da civilização, de onde os sobreviventes partiram levando memórias fragmentadas de uma sabedoria perdida. Pesquisadores modernos levantam hipóteses ousadas. E se a linguagem original não fosse só comunicação, mas uma forma de acessar realidades? Existem escritos esotéricos que falam de uma língua dos anjos, capaz de manipular matéria, tempo e até consciência. Alguns dizem que Deus confundiu as línguas não por raiva, mas por proteção. A unidade da linguagem poderia levar a humanidade a reabrir portais proibidos. Ecos de Babel. Em outras culturas, a história da Torre de Babel não é exclusiva da Bíblia. Na mitologia maia, há relatos de uma torre construída para escapar de um novo dilúvio. Entre os astecas, existe uma lenda de que os deuses confundiram as línguas da humanidade por ousarem construir algo contra a vontade divina. Em textos sumérios, fala-se de uma torre chamada Etemenanque, que significa a casa da fundação do céu e da terra, considerada a verdadeira Torre de Babel. Por que tantas culturas compartilham a mesma história, com nomes diferentes? Será que todos esses povos viram a mesma coisa? Ou será que todos herdaram a mesma culpa? A herança de Babel. Estamos condenados a nos dividir? O fim da torre foi só o começo da separação. Guerras, etnias, nacionalismos, intolerância, tudo começou ali, na quebra da linguagem comum. Para alguns ocultistas, a linguagem de Babel ainda está em algum lugar, e quem a encontrar poderá reunir o mundo novamente, ou destruí-lo. No próximo capítulo, vamos voltar ainda mais no tempo, e explorar a hipótese de que Babel não foi a primeira, nem a última. Descobriremos as torres proibidas, monumentos escondidos, destruídos ou enterrados, que podem revelar que a guerra entre Deus e os homens é mais antiga e mais viva do que imaginamos. E se a Torre de Babel não fosse única? E se existissem outras? Monumentos secretos, escondidos em selvas fechadas, enterrados sob desertos, ou apagados de mapas por governos que não querem que você saiba que a história da humanidade foi reiniciada várias vezes. Os monumentos desconhecidos, torres antes do tempo. Muito antes da Mesopotâmia, já existiam estruturas ciclópicas em locais que desafiam a arqueologia tradicional. Göbekli Tepe, Turquia, construído 6.000 anos antes das pirâmides. Uma torre de pedra, com símbolos de comunicação cósmica. Gunung Padang, Indonésia. Uma pirâmide coberta por floresta, datada com carbono em mais de 20.000 anos. Monte Kailash, Tibete, considerado por monges uma escada para os céus, e por cientistas, um lugar que não pode ser escavado. Por que essas estruturas são evitadas? Por que nenhum governo investiga com seriedade? Talvez porque elas escondam algo que mudaria toda a história. Zigurates desaparecidos e templos clonados. A arquitetura babilônica, egípcia, asteca e hindu compartilham um padrão comum. Torres em degraus, pirâmides em camadas, portais voltados para os céus. Zigurates, como Etemenanque, foram apagados da terra. Algumas torres parecem réplicas distantes umas das outras, com estilos idênticos a milhares de quilômetros de distância, sem contato entre civilizações. Teóricos afirmam: são fragmentos da torre original, espalhados após a queda de Babel. Cada torre era uma tentativa de recriar a conexão com os deuses. Quem as escondeu? E por quê? Relatórios da CIA desclassificados falam de interrupção em missões arqueológicas em locais de alta anomalia eletromagnética. A Unesco veta investigações em certos sítios considerados sensíveis para o equilíbrio cultural. Algumas torres foram soterradas propositalmente,
como Göbekli Tepe. Explodidas por grupos extremistas, com registros desaparecendo junto com elas. Cercadas por zonas militares, como estruturas não identificadas na Sibéria e na Antártida. Se são apenas pedras, por que tanto medo? Se não representam nada, por que são apagadas? Você está pronto para descobrir o que está sendo escondido de nós? Inscreva-se agora no Sombras do Passado e ative o sininho para não perder o próximo capítulo.